Salve, salve, estamos de volta. A rádio The Reason is Awakening Radio, Despertar do Raciocínio, programa Conclusões Racionais. Programa esse voltado para uma reflexão, uma proposta de entendimento sobre diversos pontos de vista, das entrelinhas, dos assuntos de maior relevância, como assim é pedido nos livros Universo em Desencanto, para que se buscasse, tivesse um melhor entendimento sobre os assuntos mais importantes, assuntos de relevância, assuntos que são a base, o fundamento dos livros Universo em Desencanto, a proposta. E eu retorno à segunda parte, a parte 2 do segundo fascículo da réplica, porque o assunto anterior ele tinha um foco falando sobre aparências. É um livro, assim como todos os outros livros, também tem a mesma profundidade. Alguns tem assuntos que realmente precisam de uma maior atenção, e a vida de aparências é um assunto até comum nos livros Universo em Desencanto. O que não é comum é que o leitor e o estudante se encontrasse como parte desse universo de aparências. Porque é muito fácil, dentro da sua religiosidade, da sua crença, da sua espiritualidade, você enxergar o mundo inteiro como um vilão e você como o mocinho, aquele que anda no caminho certo. Eu acredito que alguns capítulos são bem específicos, bem claros, que foram criados para o leitor e para o estudante, e não para aqueles que não fazem parte da comunidade racional. Existem assuntos que são assuntos daqueles que não conhecem os livros Universo em Desencanto, então a abordagem é clara. Em outros assuntos ele dá essa dica, essas informações que fazem você refletir, que somente um estudante ou um leitor do livro Universo em Desencanto que pode compreender o assunto. Por exemplo, um assunto que eu acho relevante e interessante, ele dizia assim: achavam que eram do astral superior. E nesse exemplo que eu estou comentando agora, você se pergunta nas entrelinhas: quem é o sujeito aí, né? Achavam que era do astral superior. Ora, para achar que é do astral superior, então tem que ter um conhecimento do astral superior. E para ter um conhecimento do astral superior, dependendo do capítulo e do assunto, o que nesse assunto em específico é relevante é a conexão com o plano invisível, espiritual, energético, ou assim como você prefira definir. É preciso que haja um entendimento do que é racional e da evolução e da deformação da planície racional, para que você consiga tirar essa conclusão de dizer é habitante do astral superior, no que tange o aparelho, ao recebimento ou à transmissão de mensagens das entidades ou entes ou viventes do plano superior. E para iniciar esse áudio de hoje, continuação do mesmo fascículo, segundo fascículo da réplica, eu
Não me surpreendo que não é o primeiro capítulo, mas o segundo, que ele deixa bem claro, mais uma vez, a presença do verdadeiro Deus. E para que você entenda, você que não conhece o livro Universo em Desencanto, que o foco não é religioso, que o foco não é de uma seita, não é de uma doutrina, ele deixa claro de diversas formas o conceito de Deus e o porquê do verdadeiro Deus. Conceitos esses que são narrados na história da evolução dessa história moderna, dos últimos 5.000 anos de história moderna, de que as relações do homem, de tudo aquilo que se encontra acima da sua capacidade de entendimento, do seu campo visual, daquilo que poderia responder, aquilo que ninguém respondeu, é considerado Deus. E cada povo, cada cultura criou o seu Deus específico. Então existem diversos ângulos para serem avaliados. O ângulo de nacionalidade, cultura, o ano do período, do tempo que foi criado o Deus, os deuses. E qual é a influência de criação e a parcela de responsabilidade de criação do Deus. Você poderia dizer, por um ponto de vista, que o homem criou o seu Deus de acordo com o seu entendimento. Digamos, no caso do hinduísmo, ou de qualquer religião mais antiga, de pelo menos 3.000 anos para cima, que tivesse uma identidade, uma adoração a um hipopótamo, a uma vaca, a um besouro, a um lobo, uma águia, e essas relações pudessem ser da fantasia do ser humano fantasiando algo divino de acordo com o seu entendimento. O que me parece lógico, já que os animais ou insetos que estão aqui sendo usados como exemplo são parte da realidade do seu povo e da sua época. E por que adorar uma vaca e não adorar uma ovelha? E por que adorar uma ovelha e não adorar uma cabra, um cabrito? Essas relações históricas, elas se encontram com as suas justificativas e, sob cada ponto de vista, cada ângulo, uma realidade diferente. Então, para esse povo, o besouro ou o lobo ou a vaca seria um motivo de adoração, divindade, conexão com o divino, porque pertencem ao campo visual, ao cotidiano de cada cultura, de cada povo, nesse exemplo específico. Por que adorar um besouro? Por que criar esses contos de homens, metade lobo, metade homem, metade águia, metade homem, e criar uma relação com deuses? Então poderia sim ser um ponto de vista de uma fantasia ou de uma inspiração do próprio homem. Sobre um outro ponto de vista, uma materialização, uma forma de se apresentar ao ser humano, de acordo com a sua capacidade de entendimento, com a sua capacidade de evolução. Se, em um exemplo, tivéssemos 3 povos, 3 culturas, com ideias diferentes de divindade, e digamos que existe uma força superior
que essa força superior se apresente a esses povos inferiores, com culturas diferentes, ideias diferentes, mas que, digamos nesse exemplo, fosse necessário apresentar uma mensagem, passar uma mensagem, uma lição, uma informação. Então, no povo número 1, digamos, alguém que acredite na ideia de céu e de inferno, anjos e demônios, essa força superior, esse ser superior, essa energia superior poderia se apresentar para esse ou essa como um anjo e passar a mensagem, digamos, que você deva amar e respeitar o seu próximo como a si mesmo. Desejar ao próximo aquilo que quer para si. No segundo exemplo, um povo que acredita em uma cultura de diversos deuses e semideuses, e nesse entendimento, digamos que a águia ou uma representação de Zeus pudesse se apresentar e dizer a mesma mensagem. Em um outro exemplo, um outro povo, um deus com cabeça de lobo passando a mesma mensagem, ou assim sucessivamente. O que eu desejo passar aqui como informação é que essas forças deveriam se apresentar para que sejam aceitas da forma que o ser humano possa compreendê-las. Que diferença seria um deus inca no meio de uma população que acredita em deuses africanos? O povo teria muito mais fácil assimilação se tivesse algum tipo de conexão, identidade, que fosse fácil assimilar ou respeitar de acordo com a sua cultura. Então, cada período, cada povo poderia ter tido, sim, um contato com um ser superior. E esses seres superiores foram classificados como deuses. Os deuses incas, maias, astecas, os deuses egípcios, os deuses gregos, formando milhares e milhares de deuses ao longo dos 5.000 últimos anos da história moderna, e de milhões e milhões de outros contatos com outros seres superiores na história mais antiga da humanidade. Essas conexões causaram um processo de evolução, onde cada povo ergue a sua própria tese, o seu próprio entendimento do que é Deus. Então, digamos que 2,3 bilhões de seres humanos que acreditam que o Yeshua, o Jesus, é o Filho de Deus. Essa mesma comunidade que se encontra dividida, alguns poderão afirmar que são 3 em um só. Outros dizer que Jesus é Deus. E já não se fosse aí confusão o suficiente para identificar quem é Deus, nós temos a história do profeta Muhammad e das definições do Deus do Islã, do islamismo, apresentando essa proposta de falar sobre a divindade que eles possam classificar como Alá, e das mensagens faladas do próprio Evangelho que foram divididas na história desde o seu princípio, com dezenas de divisões de opiniões. Começamos pela
primeira dezena dos próprios seguidores diretos do Yeshua, do Jesus, que geram essa divergência até hoje. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, desde o seu início, das suas primeiras caminhadas, nos primeiros 30, 40, 50, 100 anos, já geravam opiniões diferentes. Então, se formam aí, dentro do cristianismo, talvez algumas dezenas ou centenas de divisões de ideias, de formas de pensar, de identificar quem é Deus e quem é o Filho de Deus. Da mesma forma que o islamismo tem a mesma ideia, refazendo o conceito do Yeshua, achando que ele de fato não era Deus nem o Filho de Deus, mas um dos emissários de Deus, e narrando que Deus mesmo é o Deus deles. Então aí já formam 2,3 mais 2,1, né? Bilhões, 4,4 bilhões de seres humanos com ideias diferentes de Deus. E mais uma comunidade com 800 milhões e outra com 700 milhões, e esses conceitos de Deus vão se espalhando, formando milhares e milhares de deuses. Essa ideia de que tudo que está acima do campo visual, que tem ou teria uma capacidade de definir o universo, ou de dizer como a vida é feita, ou proteger o ser humano de suas limitadas formas de viver, de compreender a vida, ele considera Deus. Então, o livro Universo em Desencanto, ele traz a mensagem do verdadeiro Deus. E para você que está ouvindo, pode dizer que é até prepotente ou arrogante a proposta entre milhares de deuses dizer que é o verdadeiro Deus, já que a proposta do cristianismo é dizer que ele conhece Deus e os demais estão errados. A proposta do hinduísmo é que eles conhecem o Deus e os demais estão errados. A proposta do judaísmo é dizer que eles conhecem Deus e os demais estão errados. E lá do Antigo Egito, história moderna, os últimos 5.000 anos até o momento, todos aqueles que seguem um grupo específico de deuses ou Deus têm as suas certezas, as suas afirmações, as suas comprovações. E vem aí o livro Universo em Desencanto para fazer uma apresentação de tudo aquilo que existe entre o campo terreno, abaixo do campo terreno, até a mais distante galáxia, universo deformado, criado com um propósito natural e não um propósito egoísta ou egocentrista de um Deus que cria o universo por puro ócio. As respostas vêm porque a humanidade precisava evoluir de um processo que decidiu regredir ou involuir. Na visão do livro Universo em Desencanto, é plenamente aceitável, entende-se que a humanidade precisava reconectar, religar com a sua origem. E essa necessidade natural do ser humano de procurar por Deus, ela, por tentativas, por mensagens, por conexões, por inspirações, levaram e ainda levam o ser humano a essa condição de evolução. Alguns por completo materialistas, desistindo da ideia de um Deus, porque esse conceito de Deus surdo, mudo e cego
que jamais responde aos seus desejos, caprichos ou envia mensagens, deixou uma pequena parcela cansada da espera de ver, ouvir, falar com Deus. Então torna-se nos últimos 5.000 anos uma mensagem unilateral, um monólogo entre você e Deus. Monólogo esse que parte do seu lado, onde você, juntando as mãos ou não, na hora de dormir ou na hora de acordar, conversa com Deus. E o ser humano, em sua natureza egoísta e egocentrista, quer esse diálogo somente para você, dizendo: eu falo com Deus. Você que não acredita no meu Deus, você não fala com Deus. Então, esse conceito de Deus é um Deus egoísta, é um Deus partidário, é um Deus que só defende aquilo que lhe interessa. Então, em 8 bilhões de seres humanos, de acordo com alguns, digamos aí que pelo menos 5,5 bilhões são descartáveis, porque não acreditam em um Deus específico. Digamos que 70% do planeta é absolutamente descartável, porque simplesmente não acredita. É uma distorção da mensagem de todos esses deuses e religiões, de que a vida natural foi deixada há muito tempo atrás e que a vida material se tornou parte da realidade destes e destas. Então você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo agora, está compreendendo o porquê da necessidade de dizer o verdadeiro Deus. Porque Deus, no conceito humano, é tudo aquilo que se encontra acima da sua capacidade de entendimento e do seu campo visual. Portanto, todo ser, existem milhares de planos superiores à condição humana, todo o ser que se encontra acima do ser humano seria Deus. Exemplo. Digamos que eu tenho aí um povo no Brasil, um povo na África e um povo na China. Digamos que a cultura africana tenha um Deus específico africano com características africanas. O povo chinês tem um Deus chinês com características chinesas. E o povo do Brasil, da mesma forma, com um Deus brasileiro. Digamos um Tupã, para ser mais específico. Então, essas entidades, esses seres superiores que se apresentam a esses seres inferiores, no caso, os seres humanos, poderiam se identificar como Deus, já que o ser humano não possui essa capacidade, atualmente, de identificar com quem fala. Então seriam todos os seres superiores que trazem informações além da capacidade humana, considerados deuses. O exemplo mais fácil de entender é que o povo africano teria uma certa facilidade, uma empatia para se conectar ao Deus africano. E o que faria a diferença de dizer que é Deus ou que não é Deus, um exemplo específico é o exemplo do próprio profeta Muhammad, pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de diálogo, pelo seu entendimento da vida terrena, ser perseguido por uma força superior, da qual pede para que ele repita as suas palavras ou recite-as. E no momento que essa condição humana
de baixa capacidade cultural, intelectual e até financeira começa a discursar algo que vai além da sua capacidade intelectual, então isso chama a atenção destes e destas que até hoje afirmam que eram as palavras de Deus. Então reconhece que o ser humano, profeta Muhammad, não conseguia absorver aquela capacidade intelectual do nada, que essa fonte de inspiração só poderia ser uma fonte de inspiração divina. Por esse motivo, só poderia ser Deus. E na visão da nossa história moderna, o fim do politeísmo, das ideias de acreditar em vários deuses, só era aceitável dizer que era um Deus. E se cada povo declara que o seu Deus é o verdadeiro no conceito de monoteísmo, de só existir um Deus, nesse exemplo aí de 3 povos diferentes, um deles deveria estar certo, se estivesse certo, ou todos eles errados. Pois se só existe um Deus e foram apresentados 3 deuses, então ou um dos deuses é o verdadeiro e 2 não são, ou todos os 3 são falsos. Não é possível ter 2 deuses corretos ou 3 deuses corretos no conceito do monoteísmo, de um Deus só. Então a análise que eu faço sobre esse segundo fascículo e na proposta inicial do verdadeiro Deus, é preciso compreender com quem se fala. E aí sim é aceitável compreender que cada Deus era de fato, aspas, Deus. Seja de forma direta ou indireta no processo de evolução do ser humano. E é preciso ter uma ampla visão para compreender que tudo estava certo, porque tudo foi necessário. Então, seguindo o mesmo conceito, o Deus do Brasil, o Tupã, estava certo. E ele se apresentou como Deus porque foi preciso e estava certo. Digamos que o Deus africano, no mesmo período, também estava certo. Digamos que o Deus chinês também estava certo. Tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de entendimento, e a cultura racional, ela abrange a religião e o entendimento e os conceitos do plano superior como parte de um processo evolutivo. Por esse motivo, a cultura racional não traz uma proposta de religião, somente se o assunto for religar, reconectar as suas origens ao verdadeiro Deus. E para entender o conceito de verdadeiro Deus e não achar que é mais uma proposta arrogante, mais uma proposta que não tem base, que não tem fundamento, é preciso compreender que alguém há nesse processo de estar errando ou errado em suas conclusões, por criar um conceito de um Deus egoísta, partidário, que diria: somente o povo de Israel é o meu povo, somente o povo do Brasil é o meu povo. E ela traz uma proposta que inclui, aonde todos, sem exceção, são filhos de Deus. E essa proposta, que é importante levar em consideração, é uma proposta que tem um entendimento amplo da necessidade de todo esse processo evolutivo, da conexão do ser humano com o invisível, com as forças superiores ao ser humano. Por esse motivo, cada Deus que se identificou como Deus era de fato Deus, levando-se em consideração que, se essas forças fossem usadas por uma força superior com uma causa superior, ou eram deuses porque o ser humano acreditava que estava acima de tudo e de todos. E a cultura racional traz uma visão muito mais ampla, mostrando toda a hierarquia que existe acima do plano terreno.
E nesse processo hierárquico, se o seu conceito de Deus é o que tem de mais alto no universo, poderíamos comparar a versão do Deus brasileiro como uma condição, apenas para exemplo, de número 20, o Deus africano como número 17, o Deus chinês como número 13, e nenhum deles ser o verdadeiro Deus, no conceito terreno, na versão terrena de uma ideia de um Deus, em muitos casos egoísta, egocentrista, partidário, nostálgico, às vezes um Deus vingativo, que tira de suas próprias ideias, porque de ninguém veio, a não ser dele mesmo, erros que ele mesmo cometeu e traz de forma vingativa uma promessa de destruição e vingança a longo prazo. Nesse exemplo específico, a religião de alguns segmentos mostra que o Deus culpa o avô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, do erro de um bisavô. Então, cria-se um conceito de punição, um conceito de vingança divina, aonde o ser humano aprendeu e ainda aprende que Deus é um ser do bem somente quando lhe convém. O ser humano começa a compreender no processo evolutivo de que existem as forças do bem e do mal, mas ele não compreende bem o porquê o bem faria o mal e porque o mal teria uma relação de disputa ou de briga com o bem. Em alguns casos bem visível, bem claro, que o ser humano veja essa batalha como algo eterno. Se a força superior de criação da vida é Deus, e Deus é a força do bem, então o mal jamais seria forte o suficiente para combater o bem, para lutar contra uma força que criou tudo, inclusive a ele mesmo. Então, essa proposta do livro Universo em Desencanto em identificar o verdadeiro Deus é atribuir, reclassificar a palavra Deus sob dois conceitos. O primeiro, o conceito terreno do que é Deus, portanto, o verdadeiro Deus, e o conceito verdadeiro de Deus, que é um ente, um habitante, uma entidade, um vivente de um plano superior, do qual formou a vida deformada do universo que conhecemos. Mas a responsabilidade não atribui, nesse exemplo, no livro Universo em Desencanto, ao Deus egoísta, egocentrista, ao Deus vingativo, mas a um Deus que, em sua parcela óbvia e lógica, se responsabiliza pelo erro de terceiros. Erro esse que não foi considerado uma intenção, um erro intencional, que não teve uma punição ou um julgamento final, que não foi criado a esmo, sem motivo, de um universo vazio que vivia em trevas, e que do nada fez-se a luz e criou um planeta para dois seres feitos sem motivo algum, como frustração de um ócio de quem não faz nada. Ora, vejam que a história já explica que não há nenhum sentido na criação de vida espontânea, como aponta a ciência, que as ideias do darwinismo já caíram há muito tempo, porque não tem sentido uma forma complexa de vida. Isso já é uma questão científica, entendida pela academia, de criar um design inteligente, de uma forma de vida inteligente através de um erro, através de um
acidente de uma fusão de água, terra, minerais, átomos, relâmpagos e criar a forma inteligente que é o ser humano. Então, se não é um acidente, na versão científica da evolução, e se não é a criação de um Deus egoísta, que ao criar dois seres imperfeitos, julga e pune os seres imperfeitos de errar, já que ambos eram, além de imperfeitos, inocentes, tornando ele a si mesmo um Deus cruel, vingativo. Então, se os dois caminhos estão errados, qual é a proposta da cultura racional do livro Universo em Desencanto? Explicar a razão do porquê da vida. Explicar a razão do porquê dos deuses, das religiões, do porquê da ciência, do porquê do ateísmo, de uma forma ampla, profunda. E para quem é iniciante no livro Universo em Desencanto, uma forma complexa. Então era preciso entender o que é Deus, quais são as responsabilidades do Deus, qual é a responsabilidade da vida material na visão de Deus, a quem compete o erro e a quem compete a punição. Então, se eu já deixei claro que o conceito de Deus ele pode variar de povo para povo, não é necessário apenas falar de Deus, mas provar que é aquilo que inicialmente aparenta ser. Então, a história do livro Universo em Desencanto, ela vem seguindo dois caminhos em paralelo. O caminho que o profeta Muhammad apresentou, o caminho que o Yeshua apresentou, que é o caminho da intelectualidade, onde a pessoa que carrega o conhecimento demonstra claramente que não detém o conhecimento nela, mas sim fora dela. Exemplo: aqueles que são praticantes do espiritismo vão conversar com uma pessoa que jamais viu. E você começa a ter a sensação de que a pessoa conhece você profundamente. Como seria possível ela falar de coisas que só você sabe? Como seria possível falar de coisas que não aconteceram e dentro de pouco tempo você as vê acontecer? Então fica provado que aquela pessoa que ali se encontra, depois de um certo tempo, você nota que ela volta a não saber nada sobre a sua vida. Então, naquele momento, aos praticantes do espiritismo, fica provado que existe uma força, um ser acima do ser humano, que conhece você de uma forma que ninguém jamais falou, que sabem coisas que ainda não aconteceram. Então, essa é a prova da religião, em alguns segmentos, o que aconteceu com o profeta Muhammad, ou o que aconteceu com o Yeshua, ou com outros grandes ícones da história da evolução humana. Então, como apresentar o verdadeiro Deus? Eu precisava de dois argumentos: o argumento intelectual, a mensagem, a proposta, a visão do antes, do durante e do depois. E a questão que foge da capacidade física e intelectual. Então a proposta da mensagem é magnífica, os argumentos são magníficos nos livros Universo em Desencanto. E para muitos isso é o suficiente.
o conhecimento já é o suficiente. E para outros, você vê que a energia racional começa a fazer efeito em questões que até então para a ciência eram improváveis e impossíveis, casos de pacientes já considerados como terminais, casos de cura como de pessoas que estavam já consideradas como um caso perdido, soluções de todos os tipos, soluções de caráter físico, psicológico, ajustes na saúde, fins dos conflitos em família. Não bastava falar do futuro, mas mudar o presente. Então, identifica-se claramente a limitação de algumas forças superiores comparando com outras. Alguns acreditam na possibilidade de vida após a morte e o livro Universo em Desencanto, de uma forma muito discreta e natural, apresenta a parte intelectual. Mas a presença da energia racional, quer seja direta ou indireta, do aparelho, o racional superior da Terra, e na Terra, o Sr. Manuel Jacinto Coelho Júnior, em toda a sua humildade e simplicidade, jamais elevou a voz para o tom de quem diz: quem faz sou eu sou bom, eu sou poderoso, eu sou aquele que cura. Muito pelo contrário, a inversão na humildade que ele possa fazer aquilo que deseja, mas jamais tem a capacidade de usar o egoísmo, ou a vaidade, ou a prepotência, ou a arrogância para dizer que fez. E repassa essa condição para outros seres superiores, se omitindo da responsabilidade da ação. Então, todo esse e essa que testemunhou no período que esteve próximo ao racional superior da Terra, todo esse que apresentou que tudo estava sendo guiado e regido pelo verdadeiro Deus, pôde mergulhar no conhecimento do livro Universo em Desencanto, pois se tratava do conhecimento do verdadeiro Deus. E quando lhes foi apresentado a razão e o porquê de outros deuses, e quem são esses deuses, e por que fazem o que fazem, e as suas limitações do que pode ou não fazer, a divisão do plano energético inferior, o campo elétrico e magnético, a limitação do campo terreno até o campo solar, do astral terra e do astral inferior, a possibilidade de outros planos superiores ao plano solar, a outras paragens, a outros mundos, a outros planos abaixo do Supremo Mundo, com povos, culturas e evoluções distintas. Então fica cada vez mais claro o porquê de cada religião e cada povo escolher o seu próprio Deus. E aí apresenta o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, enfim, se identifica. E não muito diferente, no segundo fascículo da réplica, ele começa no capítulo da página 13, a ilusão dos materialistas, dizendo: até que enfim identificou-se. Uma grande surpresa para os materialistas que até então julgavam ser donos daquilo que não são. Senhores feudais da vida da matéria.
Está aí, na frente dos seus olhos, o que não esperavam e o que não contavam, a identidade do verdadeiro Deus. Que espanto para os semelhantes. Uma grande surpresa para os materialistas e os desiludidos. Tinham razão de assim serem, por saberem que tudo isto era um embuste tão bem preparado para os incautos. Incauto é aquele que não tem o verdadeiro conhecimento, reconhecimento e noção das coisas feitas e forjadas pelo homem esperto. O esperto é aquele que faz prevalecer a mentira como se fosse verdade. E essa é a parte que eu começo as nossas conclusões racionais de hoje. Conclusões racionais essa que pode variar de leitor para leitor, de estudante para estudante, então eu convido você a comentar aí no vídeo se você acha algum outro assunto relevante, se você acha que alguma coisa faz sentido ou se você discorda e acha que o assunto é outro. Então, na minha limitada visão, eu tiro as minhas conclusões de que o assunto aqui que a gente já vem falando e é apresentado na página 13, que foram criadas histórias, e contos sugestivos, e por isso aí a criação da religião e no fanatismo por histórias e contos sem pé nem cabeça. E isso continua, Continua. A ideia de um Deus, por exemplo, egoísta, que criou o universo por vontade própria, sem nenhum motivo, porque a criação do universo era fruto do ócio, de quem não tem o que fazer e simplesmente cria um universo do nada, sem motivo, para criar dois seres deformados e imperfeitos, depois punir esses seres de forma violenta. E como se não bastasse, punir tudo aquilo que viesse desses dois seres. Uma história que já começa sem sentido e termina sem sentido, mas foi extremamente necessário e importante para a evolução da humanidade, era e ainda é para alguns, para que esses e essas possam compreender os princípios básicos da vida, de que a tradução equivocada, que até um certo momento certa era, é que Eva significa terra e Adão água. E por isso, na fusão de terra e água, barro, cria-se a vida. Mas não de quem esculpe com a própria mão a vida da forma que foi colocada, criando um ser de barro, homem e mulher, mas de um processo de 3 pontos energéticos. O corpo do mundo racional, que uma vez mesclado, misturado e deformado à planície racional, que se divide em 2 polos, por questões lógicas, evolutivas e energéticas, da deformação de um ser superior, o Sol, transformando uma parte em água e em terra por mero posicionamento, por esse foco de luz não ter um movimento, deforma mais uma parte do que a outra, transformando bem mais à frente em 2 seres distintos, a água e a terra. Somente a água, somente a terra, ou a água e a terra sozinhos, não fariam um ser humano. A essência divina, a parte divina, a imagem e semelhança de Deus, está na energia racional do corpo racional que se deforma e se mistura, transformando a história de 2 polos diferentes de energia, o corpo do mundo racional e a planície racional, em uma coisa só. Então ele diz aí, página 16, e agora, hoje sim, conhecem a causa de todo esse prelúdio da vida
ser assim e sabem as medidas a tomar, que são se unir aos habitantes do mundo racional para ficarem imunes desse prelúdio da vida material. Então, como aparelho racional, tudo bem, tudo lindo, tudo florindo, por estarem ligados à verdadeira divina providência. Um início magnífico à apresentação do verdadeiro Deus, que justifica a visão da vida inicial e a visão da vida posterior deformada, que já na página 22 fala: então, a morte é o ressurgimento de outra vida, ou a de baixo, ou a de cima, ou desce, ou sobe. E faz a comparação das duas classes, a de baixo, a de cima, a porta de baixo e a porta de cima do mundo racional. Conceito esse que foi criado no alfabeto artificial, na história moderna dos últimos 5.000 anos, como um entendimento de céu e inferno. E na cultura racional, nos livros Universo em Desencanto, não há punição. A energia racional não pune. O processo de deformação é, como foi falado, a divisão de dois corpos que eram absolutamente distintos, muito embora dependentes um do outro. A planície racional e o habitante do mundo racional estavam diretamente ligados. Mas, com vidas diferentes, com necessidades diferentes, com realidades diferentes, e se mesclam nesse processo de deformação, bem mais à frente, se tornando um só. E o processo de retorno para o mundo racional, também narrado no 2º fascículo, que antes era um processo natural, chave para muitas das perguntas que existem dos estudantes de cultura racional de como voltar ao mundo racional. Porque esse processo já era natural antes do alfabeto artificial. E é preciso identificar e reconhecer o que era natural e por que era natural voltar ao processo inicial de corpo do mundo racional e a planície voltar para a planície racional. Porém, se não há um entendimento e uma necessidade de evolução, não por punição, mas por evolução natural, divide-se o processo energético àqueles que desejam retornar como planície e àqueles que desejam retornar como corpo do mundo racional, não como punição, pois ambos eram puros, em vidas, em corpos, em funções, em atividades diferenciadas. Portanto, não há punição, há uma decisão. E a decisão é sua, se você quer ou não voltar como corpo do mundo racional. E a proposta é muito mais interessante, porque não é uma proposta feita após a sua vida terrena, como grande parte das propostas que não são nunca provadas ou comprovadas, de uma vida após a morte. A cultura racional lhe oferece uma vida em vida. E por mais ilógico que pareça, a vida que a cultura racional lhe oferece é uma vida racional. E por mais estranho que lhe pareça, você não tem uma vida racional. A vida racional é uma vida constituída de paz, amor e concórdia. A vida racional é uma vida em um plano, em um conceito de vida onde não existam sofrimentos e conflitos. A vida racional é uma vida no seu estado máximo, o ápice da evolução do ser humano, onde estaríamos de novo, mais uma vez, conectados, ou como alguns prefiram, reconectados ao mundo superior.
Então, o mundo superior lhe apresenta os caminhos, na página 22. Ou a porta de baixo, no caso, a planície racional, ou a porta de cima, o corpo do mundo racional. E a decisão é uma decisão lógica e não por punição, porque no início, antes da manipulação das energias de ação rápida, o processo era um processo natural. E a manipulação e o contato com a energia superior, a energia do cosmos, era o processo de alimentação do corpo material. Nesse processo de divisão, houve o abandono de toda uma vida natural para uma vida voltada ao artificial. E uma das razões e uma das chaves do estudo do livro Universo em Desencanto não está nas minhas conclusões, nem no antes, o alfabeto astrológico, nem no depois, o alfabeto artificial, mas na chave que leva à transição entre um artificial ao outro natural, ou vice-versa. Porque o corpo que antes se conectava com o cosmos não decidiu de uma hora para outra entrar no alfabeto artificial. Ele leva consigo a manipulação da energia de ação rápida ainda não formada, ainda não amadurecida, ainda não evoluída, entrando em contato com a energia animal, razão da energia deformada da planície racional, e vibrando em uma frequência inferior. A modificação dessa frequência inferior causa mudança de comportamento. A mudança de comportamento causa mudanças no questionamento. E o crescimento das vontades, e o crescimento das vaidades, e o crescimento da imposição daquilo que lhe convém. O abandono daquilo que é natural, mergulhado no desejo daquilo que é artificial, na composição da sua própria vontade, na composição do seu próprio desejo, daquilo que você quer, do jeito que você quer, a profissão que você quer, a casa que você quer, o status que você quer, a vida que você quer construir, e não aquilo que nasceu para ser. E alguns vão perguntar que todo esse complexo emaranhado, sistema criado pelo homem terreno, não poderia ser fruto de uma vontade única e exclusiva de querer mudar, mesmo porque não havia sido criado tudo o que hoje é visto ao nosso redor. A vida natural poderia ser comparada à vida indígena. A vida natural poderia ser comparada às decisões do profeta Siddhartha Gautama, do profeta Yeshua, do mensageiro Francisco de Assis, de Siddhartha Gautama. A decisão natural seria o seu abandono hoje de tudo aquilo que você possui de material, da sua vida material, da sua vida artificial, para viver uma vida natural com os índios no meio da floresta amazônica. É um choque radical, já que é uma mudança feita de uma forma imposta, radical, rápida, e o seu corpo não se adequaria de uma forma tão natural. O abandono da vida material, artificial, no caso de Francisco de Assis ou do Siddhartha Gautama, de abandonar toda a riqueza, de tudo aquilo que se construiu e de toda a vida que você possui, para viver uma vida voltada à simplicidade. Então, sendo assim, a vida natural é mais prática, mais fácil, pois o homem que vive na floresta amazônica, ele vive da natureza, vive do solo, das flores, dos frutos.
A vida do homem artificial é uma vida dependente de tudo aquilo que é artificial, de um alimento não natural, onde o próprio homem deixa de ser carnívoro e passa a consumir defuntos, cadáveres congelados, processados, industrializados, que lembrariam o gosto de uma carne daquilo que não é carne, daqueles que modificam a vida e o tempo natural de um frango, para fazer com que a comida chegue mais rápida ao seu prato. Essa é a vida artificial. Ao invés de esperar 1 ano ou 2 para comer o frango, eu vou esperar 2 meses. Porque o morango é tão pequeno, eu posso fazer um morango grande. Essa carne seria muito melhor se eu modificasse isso e colocasse aquela química e aquela outra química. Então esse exemplo, essa comparação, é para entender o choque de realidade que é a vida natural e a vida material. Esse é o choque de realidade do alfabeto astrológico para o alfabeto artificial, daquilo que é natural. Um exemplo específico, por mais ilógico que pareça para alguns, digamos que você se formou em medicina e já com 10 anos de profissão acaba descobrindo que a sua vida natural, verdadeira, onde reside a sua felicidade, seria ser um homem do campo, vivendo com uma enxada na mão, plantando para poder colher. Será que você conseguiria abandonar a sua profissão, a sua riqueza e a sua vida material para viver uma vida natural e ir para o campo, viver do solo, daquilo que você planta? Alguns diriam sim, mas na prática talvez não. Outros diriam sim e abandonariam, como o caso de Francisco de Assis e o Yeshua e o Siddhartha Gautama. A questão é só compreender que a vida material já não é mais como era antes, então é impossível voltar de uma forma tão radical ao alfabeto astrológico, mas compreender a razão do universo e compreender a razão da vida e perceber o quanto é difícil viver no meio do plano da bicharada, do animal racional, que traz na carteirinha, no documento de identidade, animal racional, mas na verdade é mais irracional do que muitos dos animais irracionais ao seu redor. É mais irracional que um cão porque não é legal, não é leal, não é amigável. É mais irracional do que um gato, é mais irracional do que um pato, é mais irracional do que uma águia. É mais irracional do que um carnívoro leão, que caça por necessidade. Só aquilo que lhe convém, aquilo que precisa para comer. Então, relacionar a vida do animal irracional, às vezes é até ridículo, ao ver o quão errados todos nós somos. Criamos a vaidade, a prepotência, a arrogância, o ódio, o despeito e vivemos uns contra os outros. Essa é a vida do alfabeto proposto do cosmos. Essa é a vida proposta pelo livro Universo em Desencanto, não de forma radical, mas de forma natural, primeiro compreendendo as necessidades do ser humano, compreendendo a importância do universo, compreendendo a importância da vida e compreendendo a verdadeira vida que não é neste planeta prisão, onde nós somos os únicos juízes e carrascos da nossa própria sentença. Na página 32, ele começa a fazer uma narração do assunto principal da cultura racional, a formação do universo, deixando aí o engenheiro-chefe da formação, que é o Sol, falando das virtudes perdidas que saíram do mundo racional e dando uma consciência de
responsabilidade, mostrando o que se sabe e o que não se sabe da vida terrena. A gente pode até falar sobre o assunto anterior, sobre Deus e verdadeiro Deus, nesse conceito que ele dá na página 33, falando sobre consciência, né? Então, digamos aí que o bichinho do leite, o bichinho da vaca, o bichinho do capim e o bichinho do queijo são assuntos diferentes. Nesse caso, ele dá um exemplo específico de que essa larva, esse verme, ou esse bichinho do queijo, que nasceu da podridão do queijo, ele não tem consciência do queijo, ele não tem consciência de como ele foi feito, de como ele foi gerado. Então o grau de consciência dele é limitado à condição que ele se encontra, de bicho do queijo. Então ele não tem consciência da sua origem, que seria o queijo, que apodreceu. Ele não tem origem que o queijo veio do leite, que é a condição anterior do queijo ser queijo. E tampouco soube que o leite veio da vaca. Essa é a condição de comparação ao ser humano, que nasceu sobre essa terra sem nascer com consciência do que era. E diante de ser o que era, o que foi. E diante de ser o que foi, de onde veio. E por que veio. Essa ideia, até de forma muito simples e muito humilde, determina a razão do universo de forma tão clara, tão cristalina. Antes de ser sol, antes de ser lua, antes de ter estrelas, antes de ser água, antes de ser terra, antes de existirem os animais, antes de existirem os vegetais. Esse é o exemplo é de posicionamento, que não tem como o ser humano saber de onde ele veio. Assim como o bicho do queijo não tem como saber que ele veio do queijo, e muito menos que o queijo veio do leite, e ainda muito menos que o leite veio da vaca. É uma lição simples e profunda. Então ele dá esse conceito do sol, que antes de ser sol era energia racional, que começou de uma forma pequena, uma luz pequeníssima, como ele escreve aí, e que acaba gerando, através da sua degeneração, a extinção dos corpos racionais, que divide aí nesses dois agentes principais, o corpo do mundo racional e a planície racional, entre goma e resina, e dá uma forma resumida, porque ele já vem falando sobre isso, sobre a formação dos 7 personagens que existem e que estão com forma de seres humanos. Então, veja bem, as entrelinhas aí, né? Esses 7 personagens, então, o sol, a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais, 7, que aí estão com forma de seres humanos. Mais uma vez, com forma de seres humanos. E para dar uma boa interpretação da forma da origem desta deformação, os primitivos loucos que inventaram e criaram os primórdios, passos, modos e métodos para a traição do povo, para a ilusão do povo, mentindo e mentindo sempre, e todos enganados até hoje com tantas mentiras. A cultura racional, ela tem uma linguagem acessível a todas as camadas da nossa sociedade. E sociedade que eu digo no modo geral, né? Não é só do Brasil. Então, você vê que pelo exemplo é fácil de pescar, né? É fácil de entender o assunto em questão. E aí vem aquele assunto que a gente vem falando do início do programa. E quem julga a vida como ela é, aí na página 40, vive sem vaidade, sem ambição, sem ganância, sem prejudicar ninguém. Olha a vida natural aí. Porque quem sabe viver não se prejudica nem prejudica ninguém. E quem não sabe viver se prejudica e prejudica os demais. Quem julga a vida como ela é, mais uma vez, vive sem vaidade. Olha aí a história do Siddhartha Gautama, do Yeshua, do Francisco de Assis.
do racional superior da Terra, Manuel Jacinto Coelho Júnior. Quem julga a vida como ela é, vive sem vaidade, sem ambição, sem ganância, sem prejudicar ninguém. É um bom princípio para o retorno do alfabeto do cosmos, é um bom princípio para o retorno ao mundo racional, sem a necessidade de leitura como era feito no início do alfabeto do cosmos, antes da criação do alfabeto artificial. Viver uma vida natural, sem vaidade, sem ambição, sem ganância, sem prejudicar ninguém. Eu acho que só esse pedido já é o suficiente para transformar a sociedade em algo muito melhor. E ele diz aí na página 42 que com a bússola da mentira somente desprazer, ou seja, ela vai guiando você para ir mentindo e mentindo até que você consiga fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você sinta prazer, e no final só vem a desprazer, né? A mentira mudou o mundo e destrói a nossa sociedade. Já na página 45 eu deixei aí uma parte frisada que é a vida de papagaios, né? De cada qual querendo saber mais do um ao outro, o ser humano de uma forma geral, e em alguns momentos falando do estudante de cultura racional, do leitor, né? Melhor dizendo. Então na página 46 a hipocrisia, a inveja, a ambição, a ganância, prepotentes do erro e sofrendo as consequências dessas aparências sem limite, e por isso todos aparentando o que não são. Mais uma vez, a hipocrisia, a inveja, a ambição, a ganância. Cortando isso da sua vida já é um grande avanço na vida racional. Página 47, ele dá as definições da cultura racional, sem dúvida nenhuma um conhecimento simples dos mais simples. A linguagem é fácil, o entendimento é claro e o conhecimento é profundo para quem deseja mudar. Então brilha a cultura racional em todo o universo, onde se encontra a paz, o amor e a fraternidade, que são os princípios da evolução racional. E já na página 48 ele encerra, dizendo que aí aos obedientes, persistentes e respeitadores, esses alcançarão, mesmo nesta vida de lama, uma vida rica e florida, por estar ligada ao mundo racional, à eternidade em vida da matéria. Capítulo da página 50, alfabeto astrológico, ele faz uma narrativa sobre que tudo que se degenera não é verdade. Então é uma colocação falando sobre a vida material, a vida terrena, que é uma vida que não é verdadeira, não é a sua verdadeira vida, é uma vida provisória e passageira. E ele define que se fosse verdade, não se degenerava. E tudo que se degenera é mentira. Essa vida nossa é uma grande mentira. Muitos já chegaram a essa conclusão até de forma natural. E aí criou-se as religiões, as invenções, os motivos de dizer como o mundo foi criado sem que existam provas, evidências, fatos, conclusões, testemunhas da criação do universo. Então, se não se pode provar e comprovar nem de forma lógica e clara e nem através de feitos, como foi realizado pelo coautor do livro Universo em Desencanto, então não é verdade. E ele diz na página 52 que, por não existir verdade, é que todos sofrem. A religião, ela na verdade é o remédio para a dor de cabeça. Ela alivia um pouco o sofrimento, eliminando um pouco a dor, mas mais à frente a dor retorna. E ele diz na página 58 que se guiassem pelo alfabeto astrológico verdadeiro, que é o assunto em questão, da vida natural, do assunto do cosmos, então há muito todos já estariam de volta do mundo racional, ao mundo racional. Então vejamos aí a parte mais importante da página 58, assunto em questão, entre linhas.
as minhas conclusões racionais. Se, literalmente, abre aspas, se guiassem pelo alfabeto verdadeiro, astrológico, que existe na palma das mãos de todos, já há muito todos estariam de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já há muito todos estariam no mundo racional. Veja bem, então, sem o livro, sem a leitura, se todos estivessem se guiando hoje pelo alfabeto verdadeiro astrológico, já estariam de volta ao mundo racional. E mais abaixo a chave, né? A chave está aí, né? O bicho sempre foi assim, abusado e desrespeitador. E agora estão aí com o passaporte para a volta de todos ao verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, eu deixei marcado agora, uns tantos querem saber, respeitam e obedecem para voltar ao mundo racional. E outros não respeitam nem obedecem. Eu acho que um dos assuntos que eu sempre tenho tocado, apenas como um objetivo de reflexão e evolução, não só minha, como aqueles que estão interessados em assuntos, né, e mudanças como assim eu estou, eu vejo que o grande X da questão é você fantasiar na sua cabeça a ideia de que você é aquilo que você não é. Narrado também no 2º fascículo. Por achar que é o que não é. Então, uma visão de um capítulo, por exemplo, como o capítulo das flores, ela é muito limitada. Mas a visão de um livro inteiro, com a soma de todos os capítulos, ele acaba batendo na mesma tecla, no mesmo assunto, de uma forma diferente, com uma linguagem diferente. O assunto é esse: respeitar e obedecer. Então, a pergunta que eu trago aqui sobre esse capítulo é uma pergunta para você. Você respeita e obedece aquilo que você segue? Será que você faz exatamente aquilo que deveria fazer, como assim está escrito no livro Universo em Desencanto, com os princípios básicos da irmandade, da fraternidade, do amor ao próximo, do respeito ao próximo? Ou você vive partidário às suas ideias do bicho, de agir como bicho, de falar como bicho, de brigar como bicho? O quão próximo você está da proposta que você mesmo oferece, que você mesmo diz ter? Qual é a distância hoje que te falta? Quais são os objetivos e as dificuldades que você hoje enfrenta para atingir um resultado? E em quanto tempo você atingirá esse resultado? Quanto tempo falta para você se tornar um racional? Quanto tempo falta para você mudar a sua vida para uma vida racional? Quais são as questões que você mais enfrenta diariamente que te impedem de ser racional? Seguindo o assunto, página 65, qual é a causa de tanta miséria no mundo e de tanto sofrimento? E aí a resposta de novo: falta de respeito, abuso de irem contra a natureza, acharem que o artifício está certo e que a natureza está errada. E mais abaixo, os obedientes e respeitadores voltam ao mundo racional. Veja bem, mais uma vez o assunto em questão de que se estivessem seguindo o alfabeto natural, astrológico, já estariam de volta ao mundo racional, sem leitura, sem estudo. Então, que os obedientes e respeitadores voltam ao mundo racional. E os rebeldes, abusados e desrespeitadores não têm condição de voltar pelo desrespeito. Então, classe inferior. Veja bem, não é punição, é um processo de evolução. Se não dá para evoluir para o corpo racional, evolui-se para a planície racional, nesse processo de retorno ao mundo racional. E já na categoria de bicho, então, para a classe inferior não falta nada, porque é prepotente e vaidoso. Veja bem, a prepotência e a arrogância, mais uma vez,
o desrespeito também, mais uma vez, a mentira, a falsidade, a ganância, a arrogância, o ódio. Então vamos observar mais alguma vez aí a questão da medida, da distância daquilo que se faz e daquilo que se fala. Como podemos medir a nossa evolução racional diante do conhecimento racional? Ele diz na página 71 que, devido ao progresso das artes, nós nos afastamos da linha da divina providência. E a linha da divina providência está no alfabeto de astrologia, no alfabeto da vida normal e natural. E saíram fora da linha da divina providência, do alfabeto que foi indicado pela Alta Corte Suprema de Astrologia. E então teriam toda a assistência da divina providência. Viveu de forma natural. Você aí que está brigando por partido político no Brasil ou fora do Brasil, você que está brigando por grupos e subgrupos das suas opiniões, você que está brigando por religião, é um questionamento do seu processo de evolução. Viver como bicho ou viver como racional. A mais dura questão, a mais dura prática, nesse mundo tão difícil. Então aí na página 74 ele fala que se você estivesse sendo regido pela bússola que está nas suas mãos, então a vida seria muito mais simples, muito mais natural. Você veja na página 82 que estamos dominados pela inconsciência que cega, que não deixa perceber o que é da sua própria existência, faz da vida o que a vida não é, mais uma vez, julgando pelas aparências ser aquilo que não é. E muitas vezes se tornando vaidoso, pensar ser melhor do que os demais, quando todos são iguais. Então você, meu irmão, minha irmã, você não é menor nem maior, nem melhor, nem pior. Todos são iguais. Existem livros específicos que ele fala que são iguais por um ponto de vista e diferentes por outro ponto de vista. Então, para projetar a alma, a máquina humana, houve o senso geográfico racional para descrever o mapa da formação do corpo humano, que mais adiante será especificado por menores na sua formação, de sua formação. Esse assunto em questão é um assunto interessante porque nós falamos há pouco tempo sobre criar o homem do barro, né, e moldar a própria mão. E é interessante que esse assunto também se encontra no livro Universo em Desencanto, mas é preciso entender o conceito de corpo do mundo racional, de função no ponto de vista energético, das necessidades de alimentação natural, daquilo que é, por exemplo, o corpo do Sol, por exemplo. O Sol tem a sua alimentação natural, é um corpo de vida que tem a sua combustão e a sua alimentação, como tudo no universo se alimenta, quer seja de luz, de energia, de água, de terra, tudo que há vida e que é considerado vida se alimenta, e tudo tem vida. Então esse processo é o processo de criação de um corpo com suas necessidades naturais. Então, quando esse corpo se transforma em um outro corpo, essas partículas que são parte da essência do corpo, elas se transformam também com outras atividades. Então, quando ele fala que esse processo de deformação para uma outra vida foi feita de um processo geográfico, de um senso geográfico racional, é o processo de evolução, de deformação. Então ele diz assim, até para uma classificação, né, que vocês foram feitos de microvermes, né, cada um na sua categoria, na sua classificação. Então você tem aí a formação dos ossos, ele dá aí inclusive uma ordem de criação, né? Primeiro a formação dos ossos, depois a formação da montagem da caixa humana, né? E da criação dos vírus que são feitos pela razão racional, razão essa da formação da vida. E esses vírus que são completamente invisíveis, né, por serem de uma condensação mais perfeita racional, e ele fala de um momento anterior e um momento atual do processo de deformação.
E quando ele fala de condensação, é o processo, vamos dizer assim, de uma forma mais literal, de materialização da energia racional. Porque somente a energia elétrica e magnética se materializa. E a energia racional se condensa. Então, ele dá aí uma definição clara, né? De que são seres de uma condensação mais perfeita racional, dentro dessa deformação. E por ser mais perfeita racional, se tornando invisível. Vírus feitos pela energia racional, que cada vírus contém em si, completo para a formação do seu trabalho, sendo o conteúdo de energia racional e se tornando, por não se tornar visível, a não ser pelo conteúdo gomoso do sêmen. Ele está falando aí da essência do processo inicial da vida, do sêmen. Então, que ali são células reunidas para compor o corpo humano. Interessante porque o que ele diz aí, ele dá uma explicação sobre a profunda e complexa formação do corpo humano, que é uma gota de água repleta de milhares de centenas de milhares de vidas visíveis e invisíveis. Ele até aborda um assunto um pouco além daquilo que você vê no microscópio. Então, se esses 30 ou 100 milhões de vidas lá que você já visualiza, ele vai um pouco além e fala daquilo que você não consegue ver, que é a condensação, que deu origem à essência dessa vida, desse corpo, que é o espermatozoide. Então ele fala dos vírus invisíveis existentes, feitos pela energia racional, todos eles incumbidos do seu setor orgânico para o preenchimento da carcaça. É um assunto riquíssimo, profundo, falar sobre a criação da vida. E a gente vê aí que ele fala sobre a estrutura do sexo, ele aborda a criação do sexo e a maneira que ela foi preenchida a máquina e como o vírus foi distribuído. E é claro que você vai fazer a leitura do segundo fascículo e vai achar que vai encontrar tudo aí, mas é óbvio que esse não é o processo de educação racional. Ele vem trazendo assuntos variados em livros bem distantes um do outro, e você vai construindo esse conhecimento aos poucos. Então, ao chegar no segundo da réplica, pressupõe-se que você já compreendeu os 21 volumes da obra, o que não é o caso da grande maioria de leitores do livro Universo em Desencanto, porque fazem uma leitura sequencial, corrida, e não se atentam aos detalhes da formação do universo, da formação da vida, e leem como regra, leem por obrigação de ler e não com a intenção de entender. E acabam chegando aqui no segundo fascículo da réplica e tentando entender a formação da vida como uma forma até bem explicada no segundo fascículo, sobre ordem cronológica de formação do corpo, do que vem primeiro e de qual é a função de cada ser. Mas a vida, num ponto de vista muito mais amplo, como o próprio átomo, ou como o próprio entendimento da razão de uma célula, ou quem instruiu a célula de fazer o que ela faz, ou quem instruiu o coração de bater como ele bate, quem instruiu o fígado de agir como ele age, quem instruiu o sangue de correr como ele corre. Então, essa questão científica inexplicável é o assunto da cultura racional com profundidade, de falar que tudo isso é fruto de uma energia fecundadora do cosmos, que é a energia racional, e que o animal racional não tem essa capacidade de compreender, que ele diz não entende coisa alguma. E para quem não conhece o que é racional, não pode de forma alguma entender. Ele aí dá um fator limitador, que você pode até tentar entender um assunto ou outro, por mais curioso que você seja, mas você não vai conseguir entender ao todo, porque vai um pouco além da sua capacidade de entender a vida. É preciso entender o conceito da vida, a formação da vida, depois a formação do universo, e depois da formação do universo, a razão da existência da planície e do corpo do mundo racional, para entender o porquê da deformação da planície, o porquê da deformação do corpo. E para poder provar o assunto, eu vou abordar um pouquinho sobre aquilo que eu entendo, aquilo que eu concluo sobre o processo de deformação. Se há uma necessidade de dependência, se há uma ligação entre o corpo do mundo racional
e a planície racional é uma questão de interpretação, porque à medida que a planície se expande, e é um processo natural de expansão, na visão energética, você vê que existem partes específicas desse processo, e até para exemplificar, eu vou falar mais uma vez sobre gelo, água e o estado gasoso. Então você vê que no centro você tem o gelo, a parte mais sólida, a água, a parte que você consegue avançar para transformar em gelo. Se você abaixar a temperatura dessa água, né, ela vai chegar na condição de gelo. Mas se você aumentar a temperatura dessa água, ela se transforma em vapor. Então esse mesmo exemplo aí de um avanço de uma região muito grande, onde você pode prosseguir e ir até por água, até a região que você precisa trabalhar, há uma dependência de estabilidade energética, há uma troca de estabilidade energética. Ou seja, o corpo do mundo racional depende da planície racional e a planície racional depende do corpo do mundo racional. E essa conclusão é uma conclusão óbvia, lógica, baseada naquilo que se lê. Então, se o calor do foco de luz foi gerado pela instabilidade do corpo do mundo racional, e a instabilidade do corpo do mundo racional foi gerada pelo avanço, né, da parte, pelo progresso da parte que não estava pronta, ou seja, pela atividade energética sobre a planície, então essa energia gera instabilidade na planície racional, a instabilidade gera instabilidade no corpo do mundo racional, que começa a perder energia a tal ponto de se desprender do próprio corpo. Então, esse corpo, essa bolinha que está passeando aí no mundo racional, ela começa a perder a estrutura, vamos dizer assim, o campo gravitacional dessa energia, o que prende a energia dentro de um corpo, ela se desprende e forma um segundo elemento. Em uma energia de uma força centrípeta, ela se acumula em um foco específico. Então, a ação do corpo do mundo racional na planície racional que não estava pronta gera instabilidade na planície, que consequentemente gera instabilidade no corpo do mundo racional. E ao gerar instabilidade no corpo do mundo racional, gera um desprendimento de uma energia racional. E a energia racional, ao se desprender, forma um outro corpo de energia pura, digamos 10% de energia pura que veio de você. E de todos os corpos que perderam 10%, vão formando 100%, vão formando 1000% e se tornam um corpo ainda mais puro e mais forte que o seu, que é a concentração da sua energia e de todos os outros que perderam energia. E quanto mais essa energia se acumula, mais ela aumenta o calor, nesse exemplo que eu dei aí anterior, da água, do gelo e do vapor, aumenta o calor na condição da planície, que gera o desprendimento e cada vez mais a instabilidade do corpo, que gera cada vez mais a perda de virtudes, que gera cada vez mais a formação de um corpo do mundo racional novo, que é uma energia pura, que era parte do seu corpo e do corpo dos outros corpos racionais. Ou seja, então há uma dependência, uma relação direta de estabilidade da planície racional com o corpo. Se não fosse assim, quem perderia a essência seria somente a planície. E não foi o que aconteceu. Houve a instabilidade da planície, gerando ela em vapor, para colocar nesse exemplo visual, é só para visualizar mesmo. E o corpo do mundo racional também perde. Então perde ela, perde o corpo do mundo racional. Então, eu acho interessante falar sobre o conceito energético, porque você passa a entender tudo além desse processo de deformação, você passa a entender os próximos passos, que é uma relação nesses dois agentes principais. Um faz uma parte da história da formação do universo e o outro faz parte de uma outra versão, de uma outra história da formação do universo, onde essas histórias, elas em algum momento, desde o primeiro volume da obra, elas percorrem caminhos individuais, a planície em uma história e o habitante no outro. É por isso que as histórias elas interagem, né? Um pouquinho da história do mundo racional, do corpo do mundo racional, um pouquinho da planície, um pouco do corpo, um pouco da planície. Até que o corpo se finda, né, e se desestrutura do formato inicial. Está aí o assunto da formação da vida,
da gênese da vida, da formação do senso geográfico racional, né, narrado no livro aí. Eu já perdi a página, se não me engano, página 82. Então, começa a formar uma nova vida, uma vida que não tinha o mesmo formato, uma planície que não tinha o mesmo formato. E na perda total de virtudes de alguns corpos, você faz aí uma subdivisão energética, onde você tem, vamos dizer assim, para falar em termos de matéria, fica mais fácil de comparar. Você tinha ali um copo de 100 ml de leite, então você transforma em 2 copos de 50 e 50 ml. Então esse corpo já se dividiu. Se eu for usar o exemplo do esperma, por exemplo, e o exemplo do óvulo, você vê que a formação da criação da vida também é da divisão, né? Que de 1 transforma para 2, de 2 para 4, de 4 para 8. E esse processo de divisão, de acordo com a ciência, ele tem um limite energético que vai atingir uma etapa que ela vai se dividindo e vai crescendo e vai formando até começar a se degenerar. E ela vem caindo e vem perdendo a força da vida, né? Que é essa essência da célula, a essência da vida terrena. E ela começa a se degenerar e se deformar, e elas não têm mais a mesma força, o mesmo efeito, e você vai envelhecendo. Esse processo de formação do universo é a mesma essência, é a mesma estrutura, onde esse corpo primário ele deixa de existir, né, que é o corpo do leite no exemplo aí, e passa a se tornar um outro corpo. Digamos assim, o exemplo do leite, que é muito bom, se transformaria no queijo. E digamos que o queijo, num exemplo mais à frente, vai entrar num processo de apodrecimento até gerar, né, outros corpos e outros seres que surgem através da formação desse queijo. Então ficou bem fácil o exemplo aí de falar sobre a formação da vida, de como ela foi formada antes de ser matéria, né, num exemplo visual, por que existe. Não existe punição na criação do processo do universo, não existe uma punição no processo de deformação, mas um processo natural de uma decisão equivocada, né? Até o momento bem intencionada, porque não há culpa, mas há sim uma insubordinação, uma falta de entendimento. Desde o princípio fica claro a condição de que existem seres superiores àqueles que estavam se deformando, porque existia um grau de consciência em um que não existiam nos demais, e esse um que se torna responsável por esse grupo específico de neófitos, de seres inferiores, ele avisa, ele comunica que essa parte não estava pronta. Ele tinha consciência daquilo que não estava pronto. E todos os demais acreditavam ser possível, porque aparentemente era possível, aparentemente tudo ia muito bem. No processo de evolução e de expansão, nesse exemplo da água, de transformá-la em gelo, ou seja, isso é um exemplo literal, apenas para que você tenha a visão de uma condição energética que não é possível definir, aonde um estado específico está em expansão, que tem o seu processo preparado para a evolução, que tem o seu processo quase preparado para a evolução, que é essa parte que não estava pronta, e o processo de deformação, ou seja, de uma forma que você monta, a outra forma você desmonta, de uma forma você compõe, da outra forma você destrói. Ou seja, o processo de deformação do universo que hoje possui esses bilhões de planetas é fruto de um erro de evolução, causando uma involução, ou seja, aquilo que era para progredir, regride. Regride no conceito de energia, de pureza, de evolução como corpo racional ou como a energia do mundo racional. Mas se torna cada vez mais visível que esse erro poderia ser um erro que era possível se contornar, né? E esse processo que ele fala na página 82, é preciso criar um conceito de retorno ao mundo racional. Porque esses seres que já não tinham tanta capacidade, digamos, intelectual para entender esses momentos do que é pronto e o que não está pronto, né, do que está pronto ou não está pronto para entrar em progresso, já mostra um estado inferior aonde outros seres eram superiores.
Então, quando há essa deformação por completa, não só do corpo, mas da planície, para uma formação de um outro plano, de um outro método e processo nesse universo, digamos, perfeito, então é necessário resgatá-los. Por isso, sim, esse senso geográfico racional, como é que a gente retorna isso para a condição original? Porque havia sim uma previsão do que estava pronto e não estava pronto, o que não existia era a condição de deformação. Então a condição de deformação se torna uma espécie de referência, uma espécie de exemplo a outros corpos superiores do que constitui um erro ou não. E esse senso geográfico racional no meu entendimento, você pode escrever um pouco abaixo aí, parte do retorno, parte da elaboração de como retornar a energia à condição primária, a condição de pureza, de 100% de energia pura, que foi perdendo as suas virtudes a 90, 80, 60, 30, 0, e nesse fim acabou se dividindo e transformando em uma outra energia, em um outro corpo, que também de forma deformada, mas ainda assim primitiva e com alguns traços de energia racional, composto pela energia racional, escrito aqui no segundo fascículo da réplica, formando um corpo inicial, ainda assim primitivo, sem contato com a alimentação, sem contato com a água, sem a necessidade da interação energética da planície racional com o corpo do mundo racional. E se eu não estou equivocado nas minhas conclusões, e é por isso o motivo do assunto conclusões, essa dependência que já existia, na verdade, da planície racional com o corpo do mundo racional, é um processo natural de alimentação. Porque você vê que mais à frente, essa necessidade se torna natural, na ausência de energia, na ausência da alimentação do cosmos, que esses corpos eram alimentados pela energia do cosmos, ele começa a interagir com a terra e com a água, e não há uma outra razão, um outro motivo de uma necessidade natural, assim como um bebê tem uma necessidade natural, sem saber, de buscar pelos seios da mãe e buscar pelo leite que ele mal sabe que existe até o momento, e naturalmente começa a fazer o que a sua própria natureza foi criada para fazer, que é consumir o leite e se alimentar. Então, vejo eu que o processo de alimentação inicial, o primeiro contato com a energia da água ou da terra ou das plantas, né, no caso não dos animais, essa necessidade de colocar nas bocas é uma necessidade natural, instintiva, de buscar daquilo que antes provia energia para o corpo do mundo racional e agora já não provê, não de forma direta, né, como existia antes em energia, mas de uma forma deformada, e esses seres ao redor fazem parte do processo de alimentação do corpo material. E essa alimentação do corpo material constitui hoje como uma prática natural de sobrevivência. Que todos os seres vivos possuem uma forma de alimentação, assim como o Sol tem a sua forma no seu giro, a sua influência de alimentação, fazendo o processo de balanço, né, de equilíbrio do planeta e dos corpos racionais, baixando em uma região por um período de tempo, até que essa região libere o magnetismo, que é absorvido por um outro corpo celeste, que a gente conhece bem na história, e ele, através dos seus giros, através dos corpos que aqui se encontram, mais carregados ou menos carregados, baixando de um lado mais magnetizado, ou subindo do lado que não está mais magnetizado. Então, todo esse processo energético é um processo de alimentação. Os planetas possuem o seu processo energético e de alimentação. O planeta Terra possui um processo energético natural de alimentação. Tudo que constitui a vida possui o seu processo de alimentação, quer seja ele energético, solar, por água, por terra, por ar, mas possui um processo de alimentação. E o corpo do mundo racional não poderia ser diferente, está aí a minha justificativa, de que ao existir, necessite de uma forma natural de alimentação da energia racional pura, limpa e perfeita, e essa interação fica provada e comprovada, na minha conclusão, de que essa deformação da planície, que causou a deformação do corpo do mundo racional, é pura e simplesmente a evidência de que há uma relação de interdependência de ambos,
Porque ambos se deformam no processo de evolução. Por que evoluir a planície racional? Por que expandir? Senão a necessidade de crescimento e de evolução natural. E por que deformar se ao tentar evoluir uma parte que não estava pronta? Porque ela não tinha as propriedades para suportar a carga energética e, ao invés de, no exemplo anterior, apenas como exemplo, transformá-la em gelo, abaixando a temperatura, transforma-se em gás, aumentando a temperatura. Por não suportar a quantidade energética, causa o calor, e a palavra calor define a posição do universo, a palavra calor define deformação, a palavra calor gera o fluido, a palavra calor gera a vida. Então, todo o segredo da formação e da evolução começa lá no mundo racional, no processo de expansão da planície racional, no aquecimento da planície, na criação do Sol, que antes de ser Sol era um foco de luz, também narrado aí no segundo volume, e causando o calor. Então, o calor e o frio, no exemplo, servem perfeitamente. A alimentação também, no exemplo, serve perfeitamente. Um livro magnífico para você que vem buscando por conclusões. Essa é a linha considerada réplica ou prova, para quem já conhece os 21 volumes muito bem. E aí vem mais informação na página 97, que você vê com relações ao entendimento, a parte de tranquilidade, a parte do sistema nervoso, da questão de instabilidade do corpo racional, com relação à alegria. É um capítulo incrível. E ele fala um pouquinho mais sobre a nossa deformação na página 98, sobre a atmosfera carregada, né, de magnetismo, no caso, né, essa áurea do animal que se tornou matéria, né, o magnético, e a ação magnética sobre o animal. Essa aí é a razão, né, não há um anjo caído, não há a criação de um ser inferior, né, de um demônio específico que foi punido e criou-se todo o mal. Não, é um processo de evolução e vibração, como assim já foi muito bem definido pela ciência, do processo de vibração, pelo estado vibracional, que também narra aí no capítulo que fala das flores, né? Ele tem aí um processo de influência dessa áurea animal, que é a ação magnética sobre o animal, que transforma o seu corpo, né? O corpo material como uma derrota total, ele deixa aí, né? Se tornou insuportável, guerreando, lutando pelo acúmulo de ruínas, que já podia se modificar nos males, na ganância, na ambição, na vaidade, a traição, o fingimento, os crimes hediondos, a avareza, a imprudência, os tormentos, o ciúme, a vaidade e o judaísmo completo. Você vê que esses itens que descrevem a natureza humana são, eu digo, a resposta, o caminho oposto ao proposto pela cultura racional. Então, se você é uma pessoa gananciosa, ou ambiciosa, ou vaidosa, ou uma pessoa que trai, né, é traiçoeiro, uma pessoa que é fingida, uma pessoa que comete crimes hediondos, uma pessoa avarenta, ou uma pessoa imprudente, ou uma pessoa ciumenta ou vaidosa, essa é a definição do caminho oposto ao proposto pela cultura racional, porque foi influenciado, carregado por essa atmosfera da áurea magnética, áurea essa da origem do animal irracional. É preciso entender o porquê mais profundamente, não superficialmente, porquê que essa energia magnética ela é considerada animal, né? E porque a energia racional é considerada a verdadeira energia do animal racional, né? Que hoje é animal racional, mas se tornará racional sem a essência animal. Então ele fala que essa realidade que coloca a gente na condição de matéria, né, de desequilíbrio e de perdição. E aí vem a questão sobre a verdadeira felicidade, já na página 100, que a felicidade vai imperar no mundo pela compostura racional, né? Ou seja, compor tudo em um nível consciente, onde todos os seres humanos se tornam conscientes de quem são, de onde vieram e para onde vão. Parece superficial esse comentário, mas eu digo sobre uma etapa da evolução humana, onde o ser humano entenderá o próximo como a si mesmo,
respeitará o próximo como a si mesmo, e esse processo é um processo racional. Então ele fala aí já na página 100, onde chega a razão, chega a verdade, onde chega a verdade, chega a justiça racional. E ele dá mais uma vez, esse não é o primeiro livro, falando que a mentira não merece respeito, né? E se formos respeitar a mentira, estamos enganando a nós mesmos. Mais abaixo ele fala sobre a humanidade estar ligada à energia elétrica e magnética, que é o astral inferior, né? O estudante de cultura racional já sabe bem as razões e os motivos de ser quem é e de estar ligado à energia que não é natural ao ser humano. É um livro magnífico. Eu separei alguns parágrafos, algumas frases, porque realmente em cada livro são dezenas ou centenas de assuntos tão interessantes de comentar, mas ele faz uma narrativa já na 119 falando desse processo final, né, da etapa da cultura racional na vida do ser humano, que dentro de pouco tempo e de poucas horas a humanidade inteira estará integrada no conhecimento de cultura racional. E a parte mais interessante, entre linhas, né, porque depois que os habitantes do mundo racional estiverem residindo aqui na Terra, a mudança de tudo e de todos será notada universalmente. Então, todos esses movimentos são para já, porque a residência aí está. Na origem está o poder dos poderes. Então é um assunto super interessante, porque vou voltar, merece mais uma vez o comentário, porque depois dos habitantes do mundo racional estiverem residindo aqui na Terra, a mudança de tudo e de todos será notada universalmente. Olha só uma outra coisa interessante. Notada universalmente, ou seja, por todos os povos, por todos os reinos e reinados, por todos os seres, por todos os campos energéticos superiores ao plano inferior, ou seja, universalmente. Esse é o motivo da palavra universal. Que existem outros povos que vão notar esses movimentos, como ele diz aí, porque a residência aí está. A solução será imediata, a vibração racional já está na Terra desde quando entrou a fase racional, ou seja, em 1935. E agora vêm os habitantes do mundo racional para o domínio do universo. Universo esse que você já entendeu, deformado, né? O domínio do mundo será muito rápido, por esta força poderosa ser dona disto tudo. Ou seja, o domínio, se livrar da energia elétrica e magnética, da deformação, se ligando à energia natural e se tornando um ser humano ligado à sua origem. E o racional, com sua residência na Terra, mais uma vez aí, entre linhas, e o racional, com sua residência na Terra, tudo se racionalizará de um momento para o outro. De um momento para o outro, tudo se transformará. A áurea de todos é racional, o vento, o ar, todos só respiram racional. E de um momento para o outro, todos abraçando a imunização racional, que essa é a ordem natural da natureza, porque a natureza é racional, embora deformada. A gente já falou sobre isso, né? Sobre o processo de deformação, mesmo de uma forma muito rápida. E mais uma vez ele enfatiza, mas é já, porque os moradores do mundo racional não tardam a chegar em sua residência, que está sendo feita. Então vamos à data aí e entre linhas. Segundo fascículo da réplica, busca a data, o ano de produção e verifica o tempo do verbo. Mas é já, porque os moradores do mundo racional não tardam a chegar em sua residência que está sendo feita. Compete a você a interpretação e a conclusão da página 121 e aos interessados no livro Universo em Desencanto, entender nunca é uma questão literal, porque
ele pode trazer um assunto para explicar de uma forma que em um livro vem de uma forma, em outro mais a fundo, em outro mais a fundo, e você somando tudo isso, você tem a percepção correta. Ele vai usar exemplos diferentes, métodos diferentes para falar sobre isso, né? Então, esse livro é magnífico, é um livro que eu, infelizmente, não consegui abranger todo o assunto que eu gostaria de abranger, mas no áudio anterior, né, eu gravei mais um falando sobre o segundo. É sempre muito complexo falar de um livro inteiro, então é preciso marcar alguns assuntos em questão, como ele nos pede, os assuntos de maior importância, e o assunto de maior importância nesse livro é falar sobre a presença dos corpos do mundo racional na Terra. Então, ele mais uma vez ele fala na 136 da formação do corpo humano, para quem gosta do assunto e quer entender um pouco mais do porquê você é como é, a razão do desequilíbrio, e mais uma vez falando sobre o respeito, encerrando o livro, dizendo que o ser humano é teimoso e rebelde, né? Então a decisão é sua, se você quer descer ou subir, não é céu ou inferno, como é conceito bíblico da igreja, do cristianismo, né? Perdão. Mas é um conceito de evolução, ou você evolui para um corpo ou evolui para o outro. Ou você evolui para o corpo do mundo racional ou evolui para a planície racional, porque tudo volta ao seu ponto, ao seu estado natural. Essa é a razão da lei do retorno, de que tudo volta ao seu ponto de origem, e o ponto de origem é o mundo racional. Então ele fecha o capítulo falando sobre comportamento, que é uma questão de escolha, e agora fica com você, meu irmão, minha irmã, os princípios básicos da cultura racional, do livro Universo em Desencanto, que é a fraternidade, amor e concórdia, pelo desenvolvimento do seu raciocínio, pela ligação do habitante, hoje deformado, à energia natural, ao seu mundo de origem, o mundo racional, mudando sim o seu comportamento, o seu procedimento, o seu entendimento, as suas relações com os seres humanos e a difícil relação com o bicho racional. Eu fico por aqui, eu desejo a vocês uma semana racional magnífica e nos vemos em breve com a rádio The Reason is Awakening Radio. Essa é a versão em português da rádio, o despertar do raciocínio. Um abraço e até breve. Salve, salve.